A chuva caía como lâminas afiadas sobre as calçadas de Lisboa, transformando o Chiado em um labirinto de reflexos borrados. João apertou as mãos no apoio da cadeira de rodas, o coração martelando como um sino rachado, enquanto olhava para o relógio no celular. Meia hora. Meia hora desde que Miguel, o homem perfeito do app Namoros, prometera uma noite que mudaria tudo e simplesmente evaporara, deixando-o ali, exposto, sozinho com o bolo de chá esfriando. Mas então, uma sombra se aproximou, não como ameaça, mas como um raio de sol inesperado, e uma voz grave, mas suave como o fado ao luar, cortou o ar. Desculpe invadir seu espaço, mas você parece alguém que merece companhia melhor do que um bulo solitário. João ergueu os olhos, o peito ainda apertado pela humilhação que queimava como vinho azedo na garganta. O homem à sua frente era alto, ombros largos sob um casaco de lã cinza encharcado, com cabelos pretos ondulados colados à testa e um sorriso que parecia esculpido em pedra antiga, daqueles que as estátuas de Alfama guardam para dias ruins. Ao lado dele, uma menininha de uns 5 anos, com tranças bagunçadas e um casaco amarelo de chuva que mal cabia nela, segurava uma boneca de pano encharcada, olhando para João com curiosidade pura, sem pena. Eu sou Ricardo, disse o estranho, estendendo a mão sem hesitar, como se cadeiras de rodas fossem apenas mais um detalhe no mosaico da vida lisboeta. E esta é a Sofia. Ela insistiu em pular poças no caminho para casa, e acabamos aqui. Posso-me juntar? Prometo não ser tão chato quanto o tempo. O riso de João veio forçado no início, um som rouco que ele não ouvia há semanas, mas que se espalhou como o aroma de pastéis de nata quentes. Ele acenou para a cadeira vazia à mesa, sentindo o peso da cadeira de rodas como uma âncora, mas pela primeira vez em muito tempo, não como prisão. Miguel era o terceiro em 6 meses, todos com promessas de aventura que se dissolviam ao verem as rodas, os olhares desviados, as desculpas sobre complicações. João, com 32 anos, designer gráfico freelancer que trabalhava de um estúdio improvisado no Bairro Alto, havia aprendido a erguer muralhas altas como as Torres de Belém. Mas Ricardo. Ele se sentou com uma naturalidade que desarmava, pedindo 3 chocolates quentes e contando, sem alarde, que era pai solteiro desde que a mãe de Sofia partira para o Brasil 2 anos antes, deixando cartas e silêncios. Ela disse que Lisboa era pequena demais para nós dois, murmurou Ricardo, os olhos verdes fixos na filha, que agora desenhava corações tortos no guardanapo com um lápis emprestado. Mas eu acho que o Tejo é grande o suficiente para caber erros e recomeços. A conversa fluiu como o rio ao entardecer, entre golos de chocolate e risadas abafadas pela chuva que amainava. Ricardo era professor de história numa escola secundária em Alfama, daqueles que contavam histórias de navegadores como se ainda cheirassem a sal e especiarias. Ele falava de João como se o conhecesse há anos, sobre os azulejos que João restaurava digitalmente em seus projetos, sobre as noites em que o fado o fazia chorar no escuro do quarto alugado. Sofia, por sua vez, batia palmas toda vez que João descrevia um dragão pichelado que criara para um jogo infantil, e por um instante, o mundo pareceu menos cruel. Quando a chuva parou, Ricardo insistiu em empurrar a cadeira de João até o elétrico, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Obrigado, murmurou João no bonde sacujante, o ombro roçando de Ricardo por acidente, ou não. Por me salvar de uma noite de autocomiseração. Ricardo sorriu, os olhos brilhando sob as luzes amareladas. Quem sabe? Talvez eu seja o que foi deixado para trás também. Amanhã, café de verdade. Sem chuva, prometo. Naquela noite, deitado na cama estreita do apartamento no Bairro Alto, com vista para os telhados vermelhos que pareciam sangrar ao pôr do sol, João não dormiu. O telefone piscava com uma mensagem de Miguel, desculpa, complicações. Ele deletou sem ler o resto, o peito leve pela primeira vez. Ricardo havia deixado seu número rabiscado num guardanapo, ao lado de um coração desenhado por Sofia. Era ridículo, pensou João, um estranho, um pai, um homem que mal conhecia sua história de acidente aos 18, o carro que capotara na Serra de Sintra, a medula espinhal que se rebelara contra ele para sempre. Mas havia algo na voz de Ricardo, na forma como ele olhava sem piedade, só curiosidade genuína, que fazia João questionar se as muralhas valiam o preço da solidão. O café aconteceu no dia seguinte, num terraço escondido em Moraria, onde o cheiro de sardinhas assadas misturava-se ao jasmim das varandas. Ricardo chegou atrasado, Sofia no colo, com um arranhão no joelho de uma queda na creche. Ela acha que é pirata, explicou, rindo enquanto limpava o machucado com um lenço. João observava, fascinado pela ternura bruta daquele homem, mãos calejadas de quem carregava caixotes de livros antigos, mas que agora ninava uma criança como se fosse o mundo inteiro. Eles falaram de tudo, das manifestações pelo casamento gay em 2010, que Ricardo havia marchado com cartazes improvisados, das noites em que João viajava virtualmente para o Porto através de telas, desenhando fachadas renascentistas que nunca tocaria com as mãos. Você cria mundos inteiros, disse Ricardo, inclinando-se sobre a mesa de ferro forjado. Eu mal consigo manter este um só. Sofia, entediada, subiu no colo de João, e ele, hesitante,
deixou que ela traçasse linhas invisíveis em sua barba por fazer. Você é como o avô das histórias, disse ela, e João sentiu um nó na garganta. Seu próprio avô, em Évora, nunca o visitara após o acidente, murmurando sobre pecados da cidade grande. Os dias viraram semanas, e o que começou como um resgate casual floresceu em encontros roubados, passeios pelo Jardim da Estrela, onde Sofia corria atrás de patos e Ricardo lia trechos de Camões para João, a voz e quando como um segredo, noites em que João ajudava Ricardo a corrigir provas, rindo das redações adolescentes sobre heróis improváveis. Mas as sombras pairavam. Ricardo carregava o peso de olhares na creche, o pai solteiro gay. Coitada da menina, sussurros que ecoavam os que João ouvia nas ruas, olha o aleijado no ap, que pena. Uma noite, após um jantar caseiro de bacalhau à brás preparado por Ricardo em seu apartamento apertado em Graça, com vista para o castelo de São Jorge, Sofia adormeceu no sofá, e o silêncio caiu pesado. Eu não sou como os outros, confessou João, as rodas da cadeira rangendo levemente no piso de azulejos. Você merece alguém que corra com você nas praias de Cascais, não alguém que precise de rampas em todo lugar. Ricardo se ajoelhou, os olhos ao nível dos de João, e tocou sua mão, um toque elétrico, casto, mas profundo como o Atlântico. Eu corro o suficiente por nós dois. E Sofia? Ela já te ama como um farol. Não é pena, João? É ver em você o que eu perdi em mim. O conflito irrompeu como uma tempestade de verão, repentina e furiosa. Foi numa tarde de sábado, no mercado da Ribeira, onde o burburinho de turistas e locais se misturava ao som de acordeões. João e Ricardo caminhavam lado a lado, João na cadeira, Ricardo empurrando com uma mão enquanto a outra segurava a de Sofia, comprando queijos e azeitonas, rindo de uma piada boba sobre enófilos. Então, o telefone de Ricardo tocou. Era o ex-sogro, vindo do Alentejo para uma visita surpresa. O homem, um viúvo conservador de vinhedos secos, chegou ao apartamento horas depois, os olhos estreitando ao ver João na sala, a cadeira como uma sentinela indesejada. Quem é este? Grunhiu, ignorando a mão estendida de João. Sofia correu para o avô, mas o homem a afastou gentilmente, murmurando sobre influências erradas. Ricardo, tenso como uma corda de viola, defendeu, ele é meu amigo, pai. E Sofia o adora. Mas as palavras saíram afiadas, amigo. Com rodas e o resto. Você já perdeu uma família, Ricardo. Não arrasta a menina para isso. João saiu naquela noite, as rodas girando furiosamente pelas ladeiras de Graça, o coração em frangalhos. Ele voltou ao bairro alto, trancando-se no estúdio, onde telas piscavam com projetos inacabados, dragões que voavam livres, enquanto ele ficava preso. Mensagens de Ricardo chegavam enrajadas, volto para você. Ele não entende. Mas o dano estava feito. Dias se passaram em silêncio, João mergulhando em trabalho freelance para uma agência em Coimbra, desenhando logos para eventos LGBTQ+, que ironizavam sua própria dor. Ele via Ricardo nas redes, fotos de Sofia no parquel, Ricardo com olheiras profundas, legendas sobre família acima de tudo. A dúvida rastejava, e se o avô tivesse razão? E se Ricardo, com seu mundo de creches e colégios, não pudesse carregar o peso de um amor que exigia rampas, olhares, explicações eternas? A reviravolta veio num festival de fado em Alfama, sob as luzes tremulosentes de lanternas penduradas como estrelas caídas. João fora arrastado por amigos do grupo de apoio, um coro de vozes que cantavam sobre amores proibidos há séculos. Ele estava no canto, a cadeira semi-escondida atrás de uma mesa de vinho do Porto, quando a voz de Ricardo cortou o ar, não como professor, mas como penitente. Ele subiu ao palco improvisado, microfone na mão trêmula, e cantou um fado antigo, meu amor, mas com palavras novas, improvisadas, versos sobre um homem de rodas que o salvara da escuridão, sobre uma filha que via anjos em estranhos, sobre pais que envelhecem cegas ao coração dos filhos. A multidão silenciou, e João sentiu lágrimas quentes traçarem caminhos em suas bochechas, não de pena, mas de reconhecimento cru. Quando Ricardo desceu, ignorando os aplausos, ajoelhou-se novamente, desta vez em público. Eu errei, João. Meu pai partiu esta manhã, mas não antes de ver Sofia te desenhar como um herói. Ele murmurou algo sobre o senhor ter caminhos estranhos. Mas eu sei, o caminho é você. Nós. Se me quiser de volta. O abraço veio devagar, público ou não, as mãos de Ricardo nos ombros de João como âncoras em mar revolto. Sofia, que Ricardo trouxera escondida nos bastidores, correu para eles, completando o círculo. Mas o drama não acabava ali, não. Dias depois, uma carta chegou ao apartamento de Ricardo, do ex-sogro, não de ódio, mas de rendição frágil. Vi a foto que Sofia mandou. Ele parece forte. Cuide dela, e talvez eu aprenda a ver. Era um começo, mas as feridas sangravam. João,
ainda marcado pelas rejeições passadas, hesitava em mergulhar de cabeça. E se o mundo nos quebrar de novo, sussurrou numa noite chuvosa, deitados no sofá, não como amantes ainda, mas como aliados, Sofia dormindo entre eles. Ricardo traçou o contorno do rosto de João com o dedo, um gesto de paciência infinita. Então nos colamos com fado e chocolate quente. Juntos. Os meses outonais em Lisboa trouxeram folhas douradas caindo como confetes sobre o rocio, e com elas, uma rotina que se entrelaçava como as ruas labirínticas do Alfama. João e Ricardo navegavam o amor com a cautela de quem já fora traído pelo destino, encontros matinais no Café Nicola, onde João rabiscava ideias em um tablet enquanto Ricardo contava anedotas de alunos rebeldes, tardes em que Sofia ajudava João no estúdio, pintando telas digitais com dedos gorduchos, transformando projetos sérios em explosões de cor infantil. Mas sob a superfície idílica, tensões borbulhavam. Ricardo, com sua agenda de aulas e deveres parentais, às vezes chegava exausto, os olhos distantes como o horizonte do Tejo em dias nublados. Desculpa, amor, murmurava, beijando a testa de João antes de cair no sono. João entendia, ele próprio cancelava sessões de fisioterapia para prazos apertados, mas a insegurança ruía, era ele o peso extra, o que demandava adaptações em viagens curtas para Sintra, onde escadas medievais zombavam de suas rodas. O primeiro grande conflito explodiu numa viagem planejada para o Natal em Évora, terra natal de João. O avô idoso, outrora distante, enviara uma carta tímida convidando-os, traga o rapaz e a pequena. Há espaço no alpendre para tudo. Ricardo viu esperança, João, armadilha. Ele só quer lavar a consciência, resmungou, enquanto empacotava a cadeira portátil. A viagem de trem foi um microcosmo de suas fragilidades, Sofia animada com o movimento, Ricardo narrando lendas alentejanas, João lutando contra o enjoo das curvas e o medo de rejeição renovada. Em Évora, a casa de pedra branca com vinhas trepando pelas paredes parecia saída de um sonho poerento, mas o avô, curvado como uma oliveira antiga, recebeu-os com um abraço rígido para Sofia e um aceno para João. As rampas que mandei fazer doíam nas costas, grunhiu o velho, mas havia um brilho nos olhos, não de pena, mas de curiosidade relutante. O jantar de ensopado de borrego foi tenso, conversas sobre colheitas intercaladas com silêncios sobre o acidente e a cidade que corrompe. Ricardo, sempre um mediador, contou histórias de seus alunos, incluindo um garoto em cadeira de rodas que lideraram um debate sobre direitos. O avô ouviu, mastigando devagar, e à meia-noite, sob as estrelas do Alentejo, chamou João para o pátio. Eu fui tolo, admitiu, voz rouca como cascalho. Pensei que Deus punia, mas vejo agora que ele testa. Você é forte, rapaz. Mais que eu fui com seu pai. As lágrimas de João vieram silenciosas, e pela primeira vez, ele abraçou o avô sem amargura, um passo, frágil como palha, mas real. De volta a Lisboa, o idílio se aprofundou, mas o destino, caprichoso como o fado, preparava uma torção. Uma oferta de emprego surgiu para João, um contrato de 6 meses em Barcelona, para uma agência de design inovadora que prometia acessibilidade total, estúdios adaptados, equipe QR-friendly, salário que permitiria viagens sem medo. É a chance de voar, disse ele a Ricardo numa noite de janeiro, o vento uivando contra as janelas de graça. Ricardo sorriu, mas os olhos traíam pavor, e nós? Sofia mal se acostumou com você como tio João. 6 meses. É uma eternidade. A discussão que se seguiu foi a primeira verdadeira briga, vozes elevadas e quando pelo apartamento, Sofia choramingando no quarto. Você me vê como fardo, acusou João, rodas batendo contra o rodapé. Não. Vejo como risco de te perder para um mundo que te valoriza mais que eu posso, rebateu Ricardo, as mãos nos cabelos. A reconciliação veio ao amanhecer, com café forte e promessas sussurradas, João aceitaria, mas voariam juntos nas folgas, construindo pontes sobre o abismo da distância. A primavera trouxe florescências inesperadas. Em março, durante o Festival das Marchas Populares, Ricardo propôs, não com anel, mas com um colar de azulejos pintados à mão por Sofia, representando 3 figuras entrelaçadas, quero que seja oficial, João. Não só para nós, mas para ela aprender que amor não tem rodas ou regras. João, emocionado, aceitou, e a notícia se espalhou como vinho em taças. Amigos do grupo de apoio aplaudiram em um piquenique no Monsanto. O avô de Évora enviou um telegrama seco. Bem feito, neto. Mas o clímax se avizinhava, sombrio como nuvens sobre o castelo. Uma carta anônima chegou ao correio de Ricardo, fotos granuladas de João em Barcelona, não sozinho mas rindo com um colega de trabalho, um homem de pernas longas e sorriso fácil, tiradas por um ex de Miguel, ciumento e vingativo. Ele te trai, dizia a nota, com o endereço de uma clínica de reabilitação em Lisboa. Ricardo confrontou, não com raiva, mas com dor crua, é verdade. Eu te sufoco tanto que você busca ar em outro.
João, de volta para uma visita surpresa, sentiu o mundo ruir. As fotos eram inocentes, um almoço de equipe, mas o dano era veneno. Como pode duvidar, gritou, voz quebrando como vidro. Eu luto por nós todos os dias. A briga culminou numa noite de silêncios, Sofia perguntando inocentemente por que o tio está triste. Foi ela, a pequena farol, quem os reuniu, desenhou um barco no mar tempestuoso, com 3 bonecos se segurando. Não deixem a onda levar, disse, e Ricardo chorou, abraçando João pela primeira vez com o desespero de quem quase perde o porto. Perdão. O medo me cegou. Eles queimaram as fotos naquela mesma noite, no fogão de graça, jurando transparência. O verão de 2026 desabrochou em Lisboa com um calor que derretia o asfalto do Terreiro do Paço, e com ele, a fase de consolidação do trio improvável. João partira para Barcelona em maio, mas as videochamadas viraram rituais sagrados, ele mostrando o Sagrada Família adaptada para a acessibilidade, Ricardo narrando as trapalhadas de Sofia na praia de Carcavelos, onde ela construía castelos de areia para o tio voador. As cartas, sim, cartas de papel, enviadas por correio lento, tornaram-se o fio que os tecia. João escrevia sobre saudades que doíam como artrite nas juntas ausentes de movimento, Ricardo, sobre lições de história que agora incluíam capítulos inspirados em João. Você me faz melhor professor, confessava numa missiva amassada por mãos ansiosas. Mas o destino, sempre o brincalhão cruel, reservava uma reviravolta que testaria os alicerces de seu amor. Em julho, durante uma folga, João e Ricardo planejaram uma surpresa para Sofia, um fim de semana em Óbidos, a vila medieval com muralhas que pareciam saídas de contos de fadas. Ricardo alugara um carro adaptado, rampas portáteis no porta-malas, e o trajeto pela A1 foi pontuado por cantigas infantis e promessas de gelados infinitos. Chegaram ao anoitecer, o ar cheirando a laranjeiras e pedra aquecida, e check-in no hotel boutique com vista para o aqueduto. Sofia pulava de excitação, explorando os jardins com sua boneca, enquanto João e Ricardo trocavam olhares cúmplices, aqueles que diziam, sobrevivemos à distância, agora o mundo é nosso. O jantar foi mágico, lampreia à moda de Óbidos, vinho verde gelado, histórias sussurradas sobre o que viria após Barcelona, talvez um estúdio conjunto em Lisboa, livros ilustrados por João para as aulas de Ricardo. À meia-noite, porém, o telefone de Ricardo vibrou como um presságio. Era o diretor da escola, um escândalo. Pais conservadores, inflamados por rumores do professor gay com o aleijado, haviam-se mobilizado após verem fotos da viagem nas redes de um amigo descuidado. Petições circulavam, nossas crianças merecem modelos normais. Ricardo, pálido sob as luzes quentes do quarto, leu as mensagens em voz alta, a voz falhando. Eles citam Sofia. Dizem que ela será confusa por causa de nós. João sentiu o estômago revirar, ecos de seu próprio passado, quando colegas de faculdade o isolavam após o acidente, murmurando sobre karma por ser viado. Lute, disse ele, apertando a mão de Ricardo. Ou fuja. Mas juntos. Ricardo, olhos flamejantes, ligou para o sindicato naquela hora, gravando depoimentos de colegas que o defendiam como o melhor mentor que a Alfama já viu. A crise escalou nos dias seguintes. A imprensa local pegou o gancho, professor gay enfrenta boicote em Lisboa, e repórteres acamparam na escola. Ricardo deu entrevistas, voz firme como o Tejo em cheia, falando de inclusão, de como João o ensinara que amor não tem moldes. Sofia, alheia, desenhava bandeiras arco-íris para o tio herói. Mas o ápice veio numa assembleia de pais, transmitida ao vivo, um homem gritou acusações, vocês corrompem nossa tradição, e Ricardo, no palco improvisado, rebateu com uma história, a de João, o acidente, a cadeira que não o definia, mas o forjava. Meu amor é pela verdade, senhores. E minha filha aprende isso vendo 2 homens que se escolhem todos os dias. O salão silenciou, e aplausos esparsos cresceram como ondas, virando o jogo. O diretor renunciou à petição, e Ricardo ganhou aliados improváveis, até o ex-sogro, do Alentejo, ligou, orgulho, filho. Eu vi na TV. De volta a Óbidos, o trio celebrou com um piquenique nas muralhas, o sol poente tingindo o céu de rosa e laranja. João, exausto mas eufórico, sussurrou para Ricardo, você mudou tudo. De um café chuvoso a isso. Ricardo beijou sua têmpora, casto e profundo. Nós mudamos. Juntos. Outono retornou com folhas avermelhadas dançando no vento do Monsanto, e com ele, o retorno definitivo de João a Lisboa. O contrato em Barcelona fora um trampolim, contatos que agora fluíam para projetos locais, um estúdio compartilhado em moraria onde Sofia tinha seu cantinho de artista mirim. Mas a paz era frágil, e uma sombra nova pairava, a saúde de Ricardo, que tosses persistentes revelavam como bronquite crónica, agravada pelo estresse da escola. Nada grave, minimizava ele, mas João via as noites em claro, os remédios escondidos.
Deixe-me cuidar de você, como você cuida de mim, implorava João, organizando consultas no Hospital de Santa Maria. Ricardo resistia, orgulho de homem alentejano, não sou frágil. Mas uma pneumonia em novembro o derrubou, hospitalizado por dias, Sofia chorando no colo do avô em Évora, João velando ao lado da cama, rodas estacionadas como sentinelas. Naqueles dias estéreis, com cheiro de desinfetante e bibs de monitores, João confrontou seus demónios mais profundos. Flashbacks do acidente o assombravam, o carro derrapando na chuva de Sintra, o grito da mãe, o vazio das pernas que nunca mais responderiam. Porque eu, se não para ser carga, murmurava para o teto rachado. Mas Ricardo, fraco mas lúcido, apertava sua mão, você é a minha força, João. Sem você, eu desabo. A recuperação foi lenta, mas transformadora. Ricardo aprendeu a pedir ajuda, João a perdoar o corpo que o traíra. Sofia, ao visitá-los, trouxe desenhos de família voadora, com asas em todos. O clímax final irrompeu no Natal, de volta à casa de Évora. O avô, agora aliado relutante, preparara um banquete alentejano, migas, a sorda, e um discurso trôpego sobre famílias que o coração tece. Mas uma nevasca rara isolou a vila, e noite alta, luzes piscando, uma confissão bombástica. O avô revelara um segredo guardado, ele próprio tivera um amor juvenil com um marinheiro em Setúbal, sufocado por normas da ditadura. Eu fui covarde, admitiu, lágrimas envelhecidas. Não repitam meus erros. O abraço coletivo foi catártico, dissolvendo camadas de dor geracional. Ano novo amanheceu com fogos sobre o Tejo, e Lisboa, renovada, parecia ecoar as promessas do trio. João e Ricardo oficializaram a união numa cerimônia simples no registro civil do Chiado, sem pompa, mas com Sofia como testemunha principal, segurando um buquê de flores silvestres colhidas em Monsanto. Amigos que lutaram o terraço posterior, drag queens de Alfama cantando fado paródico, colegas de Ricardo brindando com moscatel. Vocês provam que amor vence muralhas, disse um, e João, com o colar de azulejos ao pescoço, sentiu o peso leve como asas. Mas o destino, insaciável, tecia mais um nó. Em fevereiro, uma gravidez surpresa, não de Ricardo, mas de uma ex-colega de escola, que confiara nele como pai adotivo para o bebê a caminho, pois o parceiro a abandonara. Eu não posso sozinha, suplicou ela numa chamada noturna. Ricardo, coração dividido, consultou João, seria mais uma para nossa família. Ou eu te sobrecarrego. João, após noites insones, viu naquilo redenção, amor multiplica, não divide. Vamos tentar. A adoção processou-se devagar, burocracias como labirintos de azulejos, mas Sofia, aos 6 anos, já planejava irmãozinho para brincar de piratas. Conflitos menores pontuavam, ciúmes bobos de João com alunos de Ricardo que o olhavam demais, fadiga de Ricardo com noites de cólicas imaginárias. Mas cada crise forjava os mais fortes, terapia conjunta num centro LGBTQ+, em Campo de Ourique, onde aprenderam a verbalizar medos como versos de poesia. A torção final veio em maio, durante o orgulho de Lisboa. Marchando pela liberdade, com Sofia no ombro de Ricardo e João liderando num carro alegórico adaptado, um protesto contra Rio, fundamentalistas gritando pecado, jogando folhetos como confetes podres. Um deles, um homem corpulento, empurrou a cadeira de João, gritando aleijado por Deus. O caos explodiu, polícia interveio, mas Ricardo, furioso, confrontou o agressor, toque nele de novo e viu que um pecador faz. O soco não veio, mas a mídia viralizou o vídeo, transformando-os em símbolos, o amor que resiste. Doações choveram para causas acessíveis, e o agressor, humilhado, pediu desculpas públicas. Na calmaria pós-tempestade, sentados no Jardim da Estrela, com o bebê recém-adotado, um menininho chamado Tiago, dormindo no carrinho, João e Ricardo trocaram votos renovados. De um encontro abandonado a esta família, murmurou João. Ricardo sorriu, você mudou tudo. Sofia, correndo atrás de borboletas, gritou, e eu mudei vocês. Riram, o sol de Lisboa banhando-os em luz plena, provando que amor, como o Tejo, fluía eterno, superando toda a corrente. Verões subsequentes em Cascais viraram tradição, castelos de areia gigantes, onde as rodas de João deixavam sulcos como estradas para aventuras, noites de churrasco na praia, com Tiago engatinhando na areia e Sofia contando histórias de tios mágicos. O estúdio de João prosperava, projetos para museus que celebravam histórias quer portuguesas, de rainhas lésbicas esquecidas a poetas enrostidos. Ricardo publicou um livro, Histórias de Heróis Invisíveis, dedicado a João, com ilustrações dele. Desafios persistiam, acessibilidade em festas de família, olhares em supermercados, mas cada um era uma vitória pequena. O avô de Évora, agora bisavô, visitava mensalmente, contando seus segredos de juventude como bálsamo. E em noites quietas, com as crianças dormindo, João e Ricardo dançavam devagar, ele na cadeira,
o outro guiando, ao som de fado suave, corpos próximos em ritmo de gratidão. Anos depois, refletindo num café no Chiado, o mesmo da chuva fatídica, João diria: aquele abandono foi o melhor presente. Ricardo, mão na dele, responderia: e eu, o sortudo que chegou atrasado. Pois em Lisboa, cidade de saudades e recomeços, o amor não é perfeito, mas é real, rodas, filhos, tempestades e tudo.